ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito, mas muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal bíblico da tua família. Se você ainda não é inscrito no canal, vá lá embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações e olhe se o sininho está apertado ali, né, o sininho de notificações, para que você possa receber todos os meus vídeos. O vídeo de hoje tem como título: O que vem depois da morte? Resposta ao pastor e doutor Augusto Nicodemos, né? Ele fez um vídeo recentemente explicando o que vem depois da morte. E você, o que você pensa? O que vem depois da morte? O juízo? Ficamos na sepultura descansando? Já vamos na presença de Deus? Bom, ele disse e afirmou que depois da morte vamos imediatamente ao tribunal de Cristo. Nosso corpo vai para a sepultura e a nossa alma vai para o céu para passar pelo juízo. Também ele afirmou que as pessoas, quando morrem, não ficam na sepultura, apenas o corpo. A alma vai para o céu. E quem se perde vai para o sofrimento e a tortura eterna. E quem se salva já aproveita imediatamente o paraíso. Muito bem, tudo isso ele falou em um vídeo dele e eu quero colocar aqui um pequeno tape dessa fala aí que eu reproduzi agora. Assista comigo e depois vamos para a Bíblia. Se realmente o Dr. Augusto Nicodemos está certo diante das Escrituras ou se não está certo. Porque aqui a Bíblia revela. Querem se realizar, mas se você sabe que depois da morte vem o juízo, isso vai fazer diferença. Eu sei que também tem gente que diz, não estou dizendo que depois da morte acabou, mas a gente entra assim num sono, não é? A gente vai dormir até o final dos tempos. Eu não vejo a Bíblia ensinando isso, embora a Bíblia se refira à morte como às vezes o sono, mas é simplesmente por causa da semelhança que há entre uma pessoa morta e uma pessoa que está dormindo. E também porque para o crente a morte na verdade é um sono, porque não é o fim, ele vai acordar na glória. Mas a realidade bíblica é que depois da morte, cada um de nós vai enfrentar o juízo. O juízo vai ser executado por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que quando uma pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma chega na presença do Criador. E ali então segue-se a um momento do juízo, de prestação de contas, em que você é confrontado com o autor da vida. E há apenas dois resultados desse confronto: ou você é perdoado por Deus, justificado por Deus, reconhecido por Deus e recebe dele a vida eterna e já entra na presença de Deus, no gozo e na alegria de Deus, que na Bíblia é chamado como paraíso ou céu. Ou então você será reprovado por ele, condenado por ele, pelos seus pecados, pelos seus atos de impureza, cometidos por pensamentos, palavras e obras, dos quais Deus tem pleno conhecimento de todos eles, e que serão trazidos diante de você, expostos como razão da sua condenação. E a partir da sua condenação, julgado, condenado, você já entra depois da morte no sofrimento eterno. Você já entra no sofrimento. Então é o juízo do qual se segue dois resultados: ou a vida eterna ou o sofrimento eterno. Bom, diante das palavras do doutor Augusto Nicodemos, nós agora vamos comparar o que ele falou com as Escrituras. Vamos ver se de fato o que ele disse está em harmonia com os princípios bíblicos ou se de fato ele forçou os textos ou a sua fala não está em harmonia com a Bíblia. Muito bem, 3 pontos que me chamou a atenção na fala dele.
Primeiro ponto que ele disse: depois da morte vem um sono. Tem pessoas que acreditam assim, ele disse. Eu não vejo a Bíblia ensinar isso. Ou seja, quando morremos, nós não ficamos em um sono ou sono da alma. Eu não creio nisso porque a Bíblia não diz isso. Assim declara o doutor Augusto Nicodemos. Vamos para a Bíblia comprovar se de fato o que ele falou tem veridicidade nas Escrituras. Primeiro texto, Eclesiastes 9, marque ali, ou vamos ler junto, mas marque na sua Bíblia. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10. Olha o que diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. O morto tem consciência? A Bíblia diz que não. O morto descansa no pó? A Bíblia diz que sim. Tem obras? Tem projeto? Ele vai para algum lugar? Não. A Bíblia é muito clara em dizer, em Eclesiastes 9, 5 e 10, que os mortos nada sabem. Os mortos descansam na sepultura, não tem projeto, não tem obra, não tem ação nenhuma. Morto é morto, ele está no pó da terra. Tu eres pó, Adão, e ao pó tornarás. Então, de fato, quando a pessoa morre, ela fica dormindo, um sentido figurado, dormindo, né? Ela está morta, porque Deus vai ressuscitá-la. Então está o que o Augusto Nicodemos falou, não está em harmonia com a Bíblia no primeiro texto, né? Segundo texto, João 5, 28 e 29. Jesus disse: não vos maravilheis disso, em que chegará a hora em que todos os que estão nos sepulcros, sejam bons ou sejam maus, vão ouvir a sua voz, vão sair, né? Uns serão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Onde estão os mortos? No céu? A Bíblia diz que não. O próprio Jesus diz que não. Estão no tal inferno? Não. Disse Jesus: todos, sejam bons ou sejam maus, todos estão nas sepultura. Só sairão quando Jesus voltar e chamar os mortos para a vida. Então, mostrando mais uma vez que a fala do Dr. Augusto Nicodemos não está em harmonia com a Bíblia no primeiro ponto que ele frisou. Vamos para o segundo ponto. Ele diz: a Bíblia diz que o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o juízo. Será que Deus fala isso realmente na Bíblia? Será que é só o corpo que descansa e a alma da pessoa, né? O fantasminha que está dentro da pessoa sai, vai lá e já está com Deus? É isso que a Bíblia diz? Vamos ler Ezequiel 18:4, o primeiro texto. Diz: a alma que pecar, essa morrerá. Alma eterna? Não. Alma morre? Sim. A alma que pecar, essa morrerá. Por que morrerá? Porque a alma é a própria pessoa. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Ou seja, respiração, que é o fôlego de vida, mas a matéria, que é o barro, forma o homem uma alma vivente. Então o homem não tem uma alma eterna, mas o homem é uma alma propriamente dita, composto de fôlego de vida, mas a matéria, que é o barro. Muito bem, vamos para outro texto. Apocalipse 12, 20 e 12. Olha o que diz aqui. Apocalipse 20, verso 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono,
Então se abriram os livros e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achavam escrito nos livros. Muito bem. Primeiramente, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono de Deus, e abriram-se os livros. Está vendo, irmão João Pedro? Os mortos já estão lá no céu. Já estão diante de Deus. Não viu ali que está escrito? Peraí. A Bíblia diz que morto não sabe coisa nenhuma. Jesus diz que o morto só vai voltar à vida quando sair da sepultura. Então, esta palavra, vi os mortos, nada mais é que uma expressão linguística, um simbolismo, para mostrar que toda pessoa, através do seu nome, através do que estava escrito nos livros, é que ela se apresenta diante de Deus, mas não uma pessoa visivelmente. Por quê? Porque tanto os mortos ímpios como os justos não receberam corpos, nem o justo, né, não recebeu o corpo glorificado para estar diante de Deus, muito menos os ímpios, na presença de Deus, eles seriam torrados. Então, esta figura de linguagem, ou seja, esse simbolismo que Deus apresenta os mortos clamando e gritando, muito representa também o que aconteceu com o sangue de Abel. Disse Deus: viste o sangue do teu irmão está clamando a mim? Sangue clama? Não. É uma figura de linguagem para dizer: eu vi tudo o que aconteceu. Então ali a figura de linguagem vi os mortos é que essas pessoas, através dos seus nomes que estão escritos nos livros, serão julgadas. Tanto que Daniel, verso 7, 9 a 10 diz, vamos ler junto? Olha o que diz, Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se sentou, sua veste era branca como a neve, seu cabelo eram brancos, pura lã, o seu trono era como chamas de fogo, um rio de água manava e saía diante de milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades vinham diante dele. Assentou-se no tribunal e abriram-se os livros. Seremos julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Por isso que toda a nossa obra é registrada no céu. A Bíblia descreve pelo menos 3 livros. Livros memorial, livro da vida e o livro da morte. Nesses livros, o livro memorial está composto todas as obras nossas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo está registrado nos livros. E nós seremos julgados, diz Daniel 7, conforme os livros. E Apocalipse 12 cita que toda pessoa vai se apresentar, mas é diante dele com aquilo que está escrito nos livros. Essa figura de linguagem mostra que toda pessoa estará lá, né? Mas através do nome dela, dos registros delas que está nos livros. Volto a dizer, mortos nada sabem. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10. Mortos estão na sepultura, disse Jesus, João 5, 28 e 29. Então o que se apresenta no céu nada mais é que é chamado o nome, os livros de registros, e cada um será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. O morto continua morto até o momento do juízo, que Deus vai dar a sentença na ressurreição, diz João 5, 28 e 29. Quando ressuscitar, os que fizeram o bem para a vida e os que fizeram o mal para a condenação. Muito bem, vamos para o terceiro aspecto que o pastor ou o doutor Augusto Nicodemo citou. Ele diz: quem morre já entra no paraíso imediatamente, ou já vai para a condenação e sofrimento eterno. Será que quem morre já vai para o juízo de sofrimento eterno imediatamente, ou existe o juízo de sofrimento eterno? Será que quem morre já vai para o paraíso? Será que o que esse senhor, esse homem falou, está em harmonia com os princípios da palavra de Deus? Ou infelizmente ele está equivocado e enganando os seus seguidores? Muito bem, vamos para o primeiro texto. Lucas 23, 43. Eu vou apenas citar aqui para ganharmos tempo. Lucas 23, 43 diz: lembra-te de mim, Jesus, né?
quando estiveres aí no paraíso, o ladrão está falando para Jesus e Jesus responde: eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então muitos dizem: olha, está vendo? Jesus disse: eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus afirmou que naquele mesmo instante o morto, o ladrão da cruz, né, que ainda estava vivo, mas morreu ali, já subiu com Jesus ao paraíso. A vírgula, eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, ou eu te digo hoje, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. E aí? Será que Jesus estava prometendo para este ladrão que ele estava garantindo que ele estaria com ele no paraíso? Ou será que Jesus estava prometendo que naquele exato momento ele estaria com Cristo no paraíso? Bom, para desvendar este ponto, ao qual muitos afirmam e ao qual o Dr. Augusto Nicodemas se referiu, não citou esse texto, mas ele se refere a isso. João 20:17 diz: mulher, não me toques, disse Jesus. Eu ainda não subi para o Pai. Mas avisa os seus irmãos que eu vou subir para o Pai. Não, que é vosso Pai, que é meu Deus, vosso Deus. Amigos, Jesus tinha ressuscitado 3 dias após a sua morte. E ele disse algo interessante: não toque em mim, porque eu ainda não fui para o céu. Eu estou acabando de ressuscitar, eu estava na sepultura. Se nem Jesus tinha ido aos céus, ao 3º dia ele ia subir recém. Então o ladrão da cruz foi adiantado na frente de Jesus? Ou Jesus mentiu para o ladrão? Então, se de fato Jesus estava prometendo que naquele momento ele já estaria com Jesus no céu, no paraíso, se nem Jesus subiu? Então, esse texto, ele desmascara essa falsa ideologia e pensamento, mostrando que Jesus só subiu aos céus ao 3º dia, pós-ressurreição, e que o ladrão da cruz não foi para o céu naquele mesmo instante, mas que ele está na sepultura e está garantido por Cristo, que assim como Jesus ressuscitou, quando o ladrão for ressuscitado no dia da ressurreição, João 5, 28 e 29, o ladrão vai ressuscitar, ou que era ladrão, né, porque confessou seus pecados, para receber a vida eterna e entrar no paraíso. Muito bem. O juízo eterno, o sofrimento já é eterno imediatamente, irmão João Pedro? Malaquias 4, 1 e 2 diz: do mal não ficará nem raiz e nem ramos, e serão feitos em cinzas, diz o Senhor. Raiz do mal, Satanás. Ramos, os ímpios. Ser feito em cinzas é aniquilar, reduzir a pó. Os ímpios vão ficar sofrendo, sendo torturados, ou vão ser aniquilados e vão virar pó. A Bíblia diz que vão virar pó. Do mal não ficará nem raiz e nem ramo. Ou seja, o mal será eliminado, arrancado por completo e vai virar pó. Pó não sofre. Pó é pó. Pó é reduzir a nada. Então não tem nada de tortura eterna, porque Deus não é um tirano torturador para ficar torturando eternamente os ímpios. Mas ele vai aniquilar o mal pela raiz, por completo. Muito bem. E segundo de Pedro 2,6, o último texto diz: condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas. E é isso que vai acontecer aos ímpios, diz Pedro. Então Pedro é muito claro em dizer que vai acontecer com os ímpios, assim como Sodoma e Gomorra viraram pó, cinzas, os ímpios também vão virar cinzas, pó. Resumindo, tudo isso mostra que Deus não é um tirano, mas que Deus vai aniquilar o mal pela raiz. Esta foi a resposta ao doutor Augusto Nicodemos, mostrando que de fato ele não fala de acordo às escrituras, mostrando que de fato ele está invertendo o que a Bíblia diz, ensinando uma falsa ida direto ao paraíso, ensinando que os ímpios serão torturados eternamente, atribuindo a Deus como um tirano torturador, e ensinando que o morto tem uma alma imortal. Mostrei que tudo isso que ele ensinou não é verdade,
biblicamente. Agora cabe você comparar, avaliar e entender que Deus é um Deus verdadeiro e justo e não tem duas verdades. Ou eu ensino verdade, ou o Augusto Nicodemos ensina a verdade. Entendeu? Não tem duas verdades. Ou eu ensino mentira e ele ensina a verdade, ou vice-versa. Um está certo e o outro está errado. Eu gostaria que você avaliasse pela Bíblia e tomasse a melhor decisão para se aprofundar e conhecer mais das Escrituras. O único que ensina mentira são aquilo que estão dando ouvido a Satanás. Não tem duas verdades. É uma verdade. Ou eu ou ele está certo. O que eu apresentei aqui é bem diferente daquilo que ele apresentou. E amigos, se você gostou desta palavra, se lhe foi bom a respeito do conhecimento, me ajude compartilhando este vídeo aí para muitas pessoas. Vamos fazer chegar essa verdade a muitas pessoas. E inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Você tem o sonho de fazer teologia? Hoje é o dia de você realizar seu sonho. A Faculdade Uninta oferece o curso de graduação de teologia à distância. O curso foi aprovado com nota máxima pelo MEC. Chegou o momento para você que sonha em ser pastor graduado, professor de ensino religioso e pesquisador. Mas a Uninta também oferece outros cursos em várias áreas de ensino, com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 149. Na descrição do vídeo tem o link. É só clicar nesse link que está na descrição desse vídeo e usar o mesmo para se inscrever e poderá receber todos esses benefícios. Não perca essa oportunidade. Clique agora no link para você começar o seu curso superior tão sonhado. Canal João Pedro Torales, incentivando você a conseguir o curso superior.